Capítulo 8. Naquele dia deu o rei Assuero a Ester, a rainha, a casa de Amã, aquele que mostrara hostilidade para com os judeus. E o próprio Mordecai entrou perante o rei, porque Ester contara a este o que ele era para ela. O rei removeu então seu anel de sinete que retirara de Amã, e deu-o a Mordecai. E Ester foi colocar a Mordecai sobre a casa de Amã. Outro sim, Ester falou novamente perante o rei e se lançou aos seus pés, e chorou e implorou seu favor para afastar a maldade de Amã o Agagita e seu ardil que maquinara contra os judeus. O rei estendeu então o cetro de ouro a Ester, em vista do que Ester se levantou e ficou de pé perante o rei. Ela disse então: se parecer bem ao rei, e se eu tiver achado favor diante dele, e a coisa for própria perante o rei, e eu for boa aos seus olhos, escreva-se a revogação dos documentos escritos, o ardil de Amã, filho de Amedata o Agagita, que ele escreveu para destruir os judeus que há em todos os distritos jurisdicionais do rei. Pois, como posso suportá-lo, tendo de olhar para a calamidade que atingirá meu povo, e como posso suportá-lo, tendo de olhar para a destruição da minha parentela? Portanto, o rei Assuero disse a Ester, a rainha, e a Mordecai, o judeu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram no madeiro, pela razão de ter estendido a sua mão contra os judeus. E escrevei vós mesmos a favor dos judeus, segundo o que for bom aos vossos próprios olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel de sinete do rei. Pois a escrita que se escreveu em nome do rei, e que se selou com o anel de sinete do rei, não pode ser revogada. Por conseguinte, chamaram-se naquele tempo os secretários do rei, no terceiro mês, isto é, no mês de Sivan, no dia 23º dele. E escreveu-se segundo tudo que Mordecai ordenava aos judeus, e aos sátrapas, e aos governadores, e aos príncipes dos distritos jurisdicionais que havia desde a Índia até a Etiópia, 127 distritos jurisdicionais, a cada distrito jurisdicional no seu próprio estilo de escrita e a cada povo na sua própria língua, e aos judeus no seu próprio estilo de escrita e na sua própria língua. E ele passou a escrever em nome do rei Assuero e a fazer a selagem com o anel de sinete do rei, e foi enviar documentos escritos pela mão de correios a cavalo, montando cavalos de posta usados no serviço real, filhos de éguas velozes, de que o rei concedia aos judeus que havia em todas as diversas cidades congregar-se e tomar posição pelas suas almas, para aniquilar e matar e destruir toda a força do povo e do distrito jurisdicional que lhes mostrasse hostilidade, pequeninos e mulheres, e para saquear o seu despojo, naquele único dia, em todos os distritos jurisdicionais do rei Assuero, no 13º dia do 12º mês, isto é, no mês de Adar. Uma cópia da escrita era para ser dada como lei em todos os diversos distritos jurisdicionais, publicada a todos os povos, para que os judeus se aprontassem para este dia, a fim de que se vingassem dos seus inimigos. Os próprios correios, montando cavalos de posta usados no serviço do rei, saíram, impelidos e movidos velozmente pela palavra do rei. E a própria lei foi promulgada em Suzã, o castelo. Quanto a Mordecai, saiu de diante do rei em vestimenta real de pano azul e de linho, com uma grande coroa de ouro e uma capa de tecido fino, sim, de lã tingida de roxo. E a própria cidade de Suzã gritou estridentemente e estava alegre, pois para os judeus veio a haver luz, e alegria, e exultação, e honra. E em todos os diversos distritos jurisdicionais, e em todas as diversas cidades aonde quer que chegava a palavra do rei e a sua lei, havia alegria e exultação para os judeus, um banquete e um dia bom. E muitos dos povos da terra declaravam-se judeus, pois caíra sobre eles o pavor dos judeus.